Você já deve ter ouvido falar aí dos tênis com solado com uma placa de carbono. Nesse vídeo não somente eu vou explicar aí como que ele funciona, por que ele é melhor, quais são os outros benefícios que você tem ao utilizar esse tipo de treino, mas principalmente os lados negativos também, porque nem tudo é notícia boa em relação a esses tênis. Você tem que ter alguns cuidados que eles trazem para o triatleta ou então para o corredor. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pelo horário da manhã, e se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades da natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos falar então sobre esses tênis que tem essa placa de carbono na sola, que é a nova tendência aí, que mudaram como que funciona a dinâmica dos calçados, principalmente para o pessoal de mais alta performance. É claro que tem também seus pontos negativos, eu vou explorar no final desse vídeo, então tenha certeza que você assista tudo aí para você entender aí o porquê que você deve ter cuidado ao utilizar um tênis desse. A primeira parte desse vídeo eu quero explicar como que essa placa de carbono funciona e por que ela traz certos benefícios. Além disso, tem outras dinâmicas aqui nesse tipo de tênis que vai aumentar a performance. Então, começando pelo principal, a placa de carbono que fica aqui na parte superior da sola, ela deixa o tênis muito mais rígido. É bem normal você pegar um tênis mais tradicional e você consegue dobrar o tênis totalmente, você consegue pegar aqui a ponta onde fica o dedão e praticamente encostar no calcanhar, fazer uma bolinha com o tênis. Porém, esse tênis ele é muito mais rígido. Então, o que acontece aqui? Primeiro, que ele move um pouco o peso para frente do seu pé. E segundo, ele evita que o dedão dobre, então você ganha um pouco mais de eficiência, porque você não tem aquela perda de energia, você não tem aquela flexão do seu dedão. Então esse é uma das maneiras que esse tênis vai funcionar para ajudar na performance da sua corrida. A segunda maneira que esse tênis vai ajudar na sua corrida é a espuma que eles chamam de espuma reativa. Então é uma tecnologia nova. Essa espuma, na hora que você faz o pouso ali, ela de alguma maneira ela absorve a energia e ela funciona quase que como uma mola. Então é uma tecnologia nova que todos os tênis aí com solado de carbono estão começando a introduzir, inclusive alguns até em tênis normais, não precisa ter somente a sola de carbono, mas ela veio junto com essa placa de carbono. Então é mais uma maneira de ajudar na sua performance e acaba que isso tira um pouco o desgaste da parte inferior da sua perna. Então você não precisa gastar tanta energia ao correr, principalmente na parte inferior da perna, porque você tem um pouco daquele efeito maior de mola. A terceira maneira que esse tipo de tênis vai te ajudar é porque ele tem uma sola mais alta que os tênis tradicionais. Inclusive, antes disso aqui, os tênis de competição, aqueles tênis com solado bem fininho, né, praticamente sem sola, bem levinho, focava somente no peso. Já esse tênis não, todos esses tênis com solado de carbono, você vai perceber, ele é muito mais alto, então isso te dá mais distância por passo, você fica aí, entre aspas, com uma perna mais longa, então você ganha ali alguns centímetros a mais a cada passada que você der. E se você pensar aí quantas milhares de passadas você vai dar para cada corrida que você faz, né, para cada quilômetro que você faz, então é uma maneira de adicionar um pouco de performance, de economizar um pouco de energia em cada passada que você der, essa diferença na altura do solado. E a quarta maneira é a questão do peso. O tênis é muito leve, a placa de carbono é muito leve, a espuma é muito leve, ele vem com material aqui em cima que também é muito leve, então a diferença do peso ajuda bastante. Inclusive eu já fiz um vídeo só sobre esse assunto, qual que é a diferença do peso em relação a segundos, em relação à porcentagem. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então vamos lá. Quais são os dois benefícios que esse tênis vai te oferecer no dia da sua competição de corrida, principalmente?
Bom, primeiro a gente já explicou aí as 4 maneiras que esse tênis vai aumentar a sua performance em relação a um tênis mais tradicional. Então, de uma maneira ou outra, você tem todo o benefício mecânico de você estar usando um material que de fato tem toda uma explicação mecânica por que ele é mais rápido do que um tênis tradicional. Então, essa é a primeira maneira e que é a maneira mais eficiente, é a maneira principal de você comprar um tênis desse aqui para utilizar nas suas corridas. Porém, tem a segunda parte também, que é a questão psicológica. Acaba que se por acaso você chegar lá num triatlon, você for principalmente um atleta de performance, e você olhar, tá todo mundo utilizando um tênis aí com essa placa de carbono no solado, e você é um dos únicos atletas que não tem, aquilo é um estímulo um pouco negativo, né? Você vai ficar, pô, será que eu estou perdendo alguma performance em relação a todo esse pessoal aqui? Então tem esses dois componentes, o componente mecânico e o componente psicológico. Então beleza, já falamos aí sobre a parte positiva, né, do tênis, quais são os benefícios que ele traz, como que ele funciona. E agora, quais que são os pontos negativos? E são 5, são bastante aí que você tem que ter muito cuidado se você por acaso decidir investir em um tênis desse. E falando em investimento, o primeiro é a questão do preço. Não é um material barato, pode ser que custe aí até o dobro do preço de um tênis tradicional, então você tem que fazer a conta aí, será que vale a pena mesmo para o meu objetivo na corrida, pagar tão caro para um tênis que vai oferecer um aumento de melhora, talvez alguns segundinhos ali por quilômetro, você está disposto a investir dinheiro? Então o custo é o primeiro fator, é o primeiro ponto negativo. O segundo ponto negativo, inclusive, já está um pouco aí ligado no primeiro, que é a durabilidade do tênis. Por ele ser muito levinho, por ele ter essa espuma reativa, ele tem uma durabilidade menor do que os tênis tradicionais, principalmente em relação ao material do solado, ao material da espuma reativa, e ele, por ser muito levinho, é muito mais frágil. Então a durabilidade desse tênis vai ser muito mais curta do que de um tênis tradicional. Então você não somente vai estar pagando mais caro nesse tênis, mas também vai estar pagando mais caro num tênis que dura menos. Então você vai ter que trocar o tênis com mais frequência do que se você optar por um tênis mais tradicional. O terceiro ponto negativo, na minha opinião, é o mais importante deles, em relação à questão de lesão. Eu trabalho com muitos atletas e alguns deles eu sugiro que eles façam um upgrade para esse tipo de tênis, porque eles já correm uma velocidade maior, são atletas de mais performance, em que alguns segundinhos por quilômetro vai fazer diferença sim. Mas o que acontece? Na hora que esses atletas trocam para o tênis, esses atletas costumam reportar um desconforto maior na parte inferior da perna. Então muita gente aí reclama que a panturrilha fica muito dolorida depois que ele corre, porque é um tênis mais rígido. Então ele vai trazer um estresse maior para a parte inferior da sua perna, para toda a questão ali do Aquiles, da panturrilha. Então você tem que ter muito cuidado, não é simplesmente você pegar o tênis, já sair correndo, já sair competindo, fazendo treino de velocidade. Então tenha certeza que você vai fazer uma adaptação com esse tênis, você vai começando a fazer umas corridas bem levinhas, para que você aos poucos acostume as suas pernas a utilizar esse material. E muito importante também, por mais que seja um material caro e que não dure muito, é sempre importante você fazer pelo menos um treino por semana com esse material, para que você mantenha esse tipo de impacto nas suas pernas e que você evite de lesão, porque você não quer ficar treinando com tênis muito macio e depois só usar isso aqui na hora de competir, ou então só usar para alguns treinos chaves aí que são muito fortes. Então essa questão da lesão é muito complicada e você tem que ter muito cuidado a fazer a adaptação. Comece aí com um treino leve na semana e aos poucos vai aumentando aí a carga que você utiliza esse equipamento. O quarto ponto negativo é em relação à estabilidade desse tênis. A grande maioria, não são todas as marcas, são um pouco mais fina que o normal, e a questão dele ser mais alto, ele traz um pouco mais de torção lateral. Então, dependendo da sua pisada, dependendo da forma do seu pé, você vai sentir que você tem muito menos estabilidade, você vai estar mais alto, o tênis é um pouco mais mole
em relação a esse movimento lateral, não em relação ao movimento de ir para frente. Então essa instabilidade é uma coisa que deve ser considerada. Inclusive já saíram algumas fotos famosas aí de atletas profissionais competindo nesse tênis. Eles estavam praticamente correndo aí com o pé totalmente virado aí para a parte de dentro. Então é muito importante, é mais uma questão de que dependendo aí da sua pisada, não é para todo mundo e deve sim ser considerada essa questão da instabilidade. E por último é a questão da eficácia na velocidade do corredor. Quanto mais rápido você corre, mais diferença o tênis vai fazer. Então, muita gente aí fala que esse tênis só começa a dar efeito mesmo para quem corre ali a 4 por 1000, ou então começa a correr um pouco abaixo desse ritmo de 4 por 1000. O pessoal que consegue fazer 5 km abaixo de 20 minutos já começa a ter um ganho significativo de performance. Já se você for um atleta iniciante que corre aí acima do pace de 6 minutos por quilômetro, talvez você não vai sentir tanta diferença assim e você vai ter todos aqueles pontos negativos. Vai pagar mais caro no tênis que dura menos, vai ter um risco maior de lesão, vai ser menos estável. E você pode ser que você não vai ter nem tanto de ganho de performance assim. E qual que é a diferença, né? Mesmo se a gente pegar aí, vai que um tênis desse possa fazer uma diferença aí de 2, talvez 3 segundos por quilômetro. O atleta ali que corre uns 5 quilômetros para 20 minutos, vamos pegar aí 15 segundos, é uma diferença significativa, é a diferença em fazer talvez 20 minutos ou então 19,45. Pode ser que numa competição seja a diferença aí entre subir no pódio ou não. Já um atleta que está correndo ao ritmo de 6, ele vai correr ou em 30 minutos ou então talvez ali em 29 alto. Será mesmo que vale a pena fazer um investimento num material desse, material caro, que dura menos, com mais risco de lesão, para ganhar alguns segundos, sendo que você não está em um nível de performance tão alto? Aí que tá, você vai ter que escolher se você quer competir e treinar com aquela questão psicológica que você vai estar utilizando um material que talvez não seja de tanta alta performance, assim como os atletas do seu lado, mas isso também se aplica a todos os materiais, né? Se aplica à bicicleta, se aplica ao wetsuit. Então tem muita coisa aí que também vem nesse mesmo sentido, se você está disposto, mesmo um atleta iniciante, talvez nível intermediário, a gastar mais em um material que foi feito e foi desenvolvido para atleta de alta performance. Se por acaso você tiver interesse em adquirir um tênis com solado de carbono, inclusive eu vou deixar alguns links aqui que você pode comprar pela Amazon Brasil. Pode ir lá, tem algumas marcas diferentes, tamanhos, modelos, então dá uma explorada. Se por acaso você achar que o seu perfil vai adaptar esse tênis, que você vai ter benefício, é sim uma maneira de, entre aspas, aí, você comprar velocidade. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida, não deixe de assinar o nosso canal, e você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato, o link está aqui embaixo. Até a próxima e bons treinos.